Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Bíblia Talk. É um prazer imenso ter você aqui conosco nessa oportunidade. Se essa é a sua primeira vez aqui no nosso canal, eu gostaria de te pedir para que você se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino para receber as notificações todas as vezes que nós soltarmos um vídeo novo aqui no nosso canal. Não se esqueça de compartilhar o link desse vídeo com seus amigos para que todos nós possamos crescer no nosso conhecimento da Palavra de Deus. Hoje nós estamos estudando a lição do segundo trimestre de 2021 da revista de adultos da editora CPAD. E nessa feita nós estamos estudando essa revista muito importante para o nosso tempo, que traz por título Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O comentarista dessa lição é o pastor Elinaldo Renovato de Lima. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre a lição de número 7, que é sobre o ministério de profeta. Se você perdeu algum dos vídeos anteriores, eu gostaria que você clicasse aqui no card. Lá você vai encontrar todos os vídeos dessa série que nós estamos estudando. E para ministrar essa aula de hoje, eu gostaria que você recebesse nosso querido amigo, o pastor Elias. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. É um privilégio muito grande estar aqui de volta para mais uma aula, desta feita estudando a aula de número 7, que vem falar sobre o ministério de profeta. O texto áureo diz: E a um pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de língua. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 28. A verdade prática diz: o ministério de profeta é fundamental para a igreja de Cristo nos dias atuais. Então nós vemos aqui já, e a leitura bíblica, ela se encontra aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículos de 27 a 29, Efésios, capítulo 4, versículo de 11 a 13, que diz: Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, na introdução aqui, nós vemos aqui que vamos estar estudando sobre essa função, ou esse dom chamado profeta. A palavra-chave de profeta é porta-voz oficial da divindade. Então nós vemos que é uma pessoa que recebe uma mensagem da parte de Deus para transmitir para as pessoas. Nós sabemos perfeitamente que esse ofício de profeta existiu no Antigo Testamento. Nós vamos estar vendo aqui no corpo dessa lição, mas já para vocês pegar aí o gancho, se inteirar do assunto que vamos estar estudando, esse ofício, vamos dizer assim, ele aconteceu no passado. Por quê? Porque no passado o Espírito Santo não tinha sido derramado como nós temos nos dias atuais. Então, existiu o dom profético. Então, homens eram escolhidos por Deus, como Jeremias, Neemias e tantos outros, Abacuque, Elias, Eliseu, e o Espírito do Senhor repousava sobre eles, e eles estavam ali não só para profetizar para a nação de Israel, como também para profetizar ao rei,
Então, toda vez que o rei intentava fazer alguma coisa, o rei, que no caso era temente a Deus, ele buscava o Senhor, buscando de Deus uma direção para fazer alguma coisa, e então Deus usava o profeta, trazendo a esse rei uma resposta positiva ou negativa, uma resposta, né, positiva de que ele poderia fazer, ou uma resposta negativa impedindo de que ele fosse por tal caminho, como no caso de Eliseu, né? Quando nós vemos lá registrado que os assírios queriam de todas as formas destruir o povo de Israel, mas tinha Eliseu lá em Dotã, e toda vez que eles planejavam alguma coisa, Deus revelava a Eliseu, Eliseu avisava ao rei e dizia: olha, você evita de passar por tal caminho ou ir por tal lugar. E todas as vezes, né, a emboscada daqueles inimigos foram frustradas, porque Deus estava no controle da situação, dirigindo o povo de Israel através do seu servo, o profeta. Então, diz aqui o primeiro texto de Ezequiel 3,17, que é um complemento que nós vamos estar usando, diz assim: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, da minha boca ouvirás a palavra e as avisará da minha parte. O profeta do Antigo Testamento inspiram e instrui não somente a Israel, mas a igreja de Cristo. O Senhor Jesus Cristo e os seus apóstolos fizeram-lhes referência, reconhecendo a autoridade espiritual deles. Esse capítulo objetiva explanar a missão desses homens de Deus e a abrangência bíblica do termo profeta. Então nós vemos aqui, como acabamos de dizer, que naquela época o homem era escolhido por Deus, recebia a capacitação de profeta, e ele recebia, como no caso aqui nós vemos especificamente Deus falando com Ezequiel, que Deus colocaria a palavra na boca dele e ele entregaria. O que precisava, na verdade, e até hoje ainda é válido, é o profeta ser fiel simplesmente àquilo que Deus manda entregar. Então ele não pode de maneira nenhuma diminuir aquilo que Deus entregou e nem acrescentar aquilo que Deus entregou. Ele tem que ser fiel à mensagem que Deus manda. Se Deus está mandando uma palavra de punição, ela tem que ser entregue na risca. Se Deus está prometendo bênção, está prometendo um milagre na vida da igreja ou de alguém em particular, essa mensagem tem que ser entregue na íntegra. Ela não pode ser diminuída e nem acrescentada, porque senão a pessoa que está profetizando vai estar trazendo juízo sobre a vida dela. Então é importante a gente ter esse entendimento para que as coisas não fujam do controle daquilo que Deus está se propondo a fazer. Profeta no hebraico é nave do grego, ou profetes. É aquele que fala por alguém, porta-voz, atalaia. No Antigo Testamento, a pessoa era devidamente vocacionada e autorizada por Deus para falar por Deus e em lugar de Deus, conforme vimos em Ezequiel capítulo 2, do verso 1 a 10. O profeta era um mestre incontestável quando, sob inspiração do Espírito Santo, declara aos homens o que recebeu por inspiração pelo Espírito Santo, declara aos homens o que recebeu por inspiração, especialmente aquilo que concerne a eventos futuros e, em particular, tudo o que se relaciona com a causa e reino de Deus e a salvação humana. Então, nós vemos aqui que o profeta, como vimos aqui na palavra-chave, ele é um mensageiro, alguém que recebe uma mensagem da parte de Deus. A função dele era uma função abrangente, porque ele tanto poderia falar para uma nação, como ele poderia falar para o rei ou para alguém em particular, certo? Palavra essa que podia ser uma palavra que pudesse de algo que poderia estar acontecendo no futuro, ou que algo já era iminente, estava chegando.
né? Como no caso de Jeremias. Jeremias, considerado na Bíblia como um profeta chorão, porque era um homem que chorava, porque ele estava vendo as portas sendo arrebentadas e o inimigo invadindo e o povo não dando crédito à sua palavra, pelo contrário, muitas das vezes chicoteando ele, apedrejando, desdenhando dele e dizendo que ele era inimigo do povo de Israel e que estava profetizando em nome de Beuzebu, né? Considerando ele um inimigo, né? Tentaram inclusive tirar a vida dele. Então, é muito triste a gente ver uma nação caminhando a passos largos para a destruição. Deus manda os seus profetas, como está escrito, madrugando, né, e profetizando, e as pessoas não dar atenção. Então, aqui nós vemos, através desse ponto de reflexão aqui, que o Senhor, ele tem o objetivo, e até hoje Deus ainda continua trabalhando nesse processo, porque o desejo de Deus é que a igreja continue marchando, caminhando firme, que ela seja uma igreja triunfante, uma igreja ativa, uma igreja que faça a diferença no mundo em que está vivendo. Nós não podemos viver de acordo com o mundo, nós temos que fazer diferença nesse mundo em que estamos vivendo. Quando a igreja se coaduna com o mundo, então não dá para saber o que é mundo e o que é igreja. E a igreja é um povo separado, é um povo santo, e, portanto, mais do que nunca, precisa sempre estar ouvindo a voz do Senhor para poder despertar e estar atenta a todas as emboscadas que o inimigo tem levantado e está levantando. Vamos ver aqui, os profetas do Antigo Testamento, tendo predito o reino, obras e morte de Jesus, o Messias de João, o Batista, o arauto de Jesus, o Messias do profeta ilustre que os judeus esperavam antes da vinda do Messias. Então, os profetas do Antigo Testamento, eles predisseram o reino, a obra, a morte de Jesus, a vinda do Messias, a vinda de João, o Batista, o arauto de Jesus, o Messias, né? Os profetas ilustres que os judeus esperavam antes da vinda do Messias. Então, tudo isso foi predito no Antigo Testamento. Por essa razão é que o povo judeu, o povo de Israel, né, quando Jesus chegou, da forma que Jesus se apresentou, pelo lugar que Jesus nasceu e aonde se criou, não houve tanta credibilidade. Por quê? Porque para os israelitas, Jesus, primeiro, teria que ter vindo de uma família da elite. Segundo, tinha que ter nascido numa cidade de renome. Então, Jesus nasce em Belém do Judá, é criado em Nazaré. Né? Alguém pergunta, de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Né? Então, outra coisa, Jesus, quando se apresenta, Jesus não vem revolucionando o mundo no sentido de construir um exército, de levantar homens, né? Convidar homens para lutar contra o poderio romano. Então, Jesus vem trazendo um reino espiritual. E eles esperavam pelas profecias que esse rei, esse Messias que viria, seria um rei eterno e que viria pronto para derrubar todos os reinos e assumir o trono e reinar para sempre para o povo de Israel. Fato esse que nós vamos ainda contemplar no futuro, né? O Senhor Jesus, conforme a escatologia descreve, Jesus vai governar para o povo israelita por 1000 anos. Isso vai se cumprir ainda. Só que naquela época, eles já estavam cansados de estar sendo subjugados pelos romanos, então eles queriam algo imediato. Eles queriam que um herói, que alguém, um super-homem viesse e resolvesse o problema. Uma das provas disso, quem já leu as histórias, a biografia de Judas, vai muito bem entender que Judas, ele foi, na sua mente, um revolucionário. E ele trabalhou muito para que Jesus aderisse ao movimento dele. E em muitas ocasiões, ele insuflou o povo, né, a pegar em arma para ir contra o povo romano. Mas Jesus saía e não dava atenção para aquilo. E no final, decepcionado, frustrado,
ele vende Jesus por 30 moedas de prata. Se você olhar a biografia, você vai perceber que a intenção de Judas era uma intenção política. Ele achava, até quando quiseram, né, consagrar Jesus rei ali, depois da multiplicação de pães e peixe, né, então aquilo ali para Judas foi o auge. Era o momento oportuno para que todos viessem eleger Jesus o rei e invadisse Jerusalém e depusesse ali o governador e todos os representantes de César. E não foi nesse sentido que Jesus veio. Então, eram homens cheios do Espírito, falando aqui dos profetas, eram homens cheios do Espírito de Deus, que pela sua autoridade e comando em palavras de relevância, defendem a causa de Deus e estimulam a salvação dos homens. Já no Novo Testamento, né, aparecem nos tempos apostólicos entre cristãos e estão associados com os apóstolos, discerniram e fizeram o melhor pela causa cristã e previram determinados eventos futuros, conforme Atos 11, 27. Nas assembleias religiosas dos cristãos foram movidos pelo Santo Espírito para falar, tendo capacidade e autoridade para instruir, confortar, encorajar, repreender, sentenciar e motivar seus ouvintes. Então nós vemos que no Novo Testamento o ato profético ele continuou, né, trazendo, né, tudo aquilo que era necessário para conhecimento dos apóstolos, para conhecimento da igreja. Tá? Então nós vemos que este dom profético, ele é um dom que é concedido a alguém que Deus chama, que Deus escolhe. Então vejamos aqui, o profeta era o porta-voz oficial da divindade e deveria continuar sendo. Sua missão era preservar o conhecimento divino e manifestar a vontade do único e verdadeiro Deus. No sentido bíblico, profeta é aquele que fala em lugar de outro. Este foi um ministério de larga expansão no decorrer dos séculos, sendo que os escolhidos de Deus para realizar a missão de profeta deviam ser detentores de vocação. Entre o povo de Deus, a mensagem era julgar quanto à sua procedência e quanto ao seu porta-voz, ainda que por muitas vezes a palavra enfrentasse rejeição. Se, contudo, na realidade fosse oriunda do céu, jamais falharia. Então, um critério importante para a questão do profeta é essa. Nos dias atuais, já não se valoriza o dom de profeta. Quer dizer, não valoriza no sentido de que as igrejas já não buscam mais esse dom. E em muitos lugares, né, alguns líderes diz que ele é o profeta. E quando ele está no púlpito fazendo uso da palavra, ele é o profeta maior, né? Então não precisa de profeta. Mas nós vemos na igreja primitiva que existia profetas. Existiu profetas, né? Então, esse dom ele precisa ser buscado. Porque quando nós temos alguém escolhido por Deus e capacitado com o dom de profeta, a igreja erra menos. Se bem que no caso aqui que o comentarista ele traz à luz aqui na questão de muitas das vezes a mensagem não ser atendida ou aceita, é o que aconteceu com Jeremias. Jeremias, por exemplo, a gente usa porque faz parte, né, dessa lição, né, da lição de jovens, no caso. Então, ele pregou a palavra, ele mostrou a verdade, mas o povo rejeitou. Mas o fato é que, rejeitando ou não, se a mensagem veio da parte de Deus, ela vai se cumprir. Tá? Então, o que a igreja na atualidade deve fazer, como fazia anteriormente, é que quando vem a profecia, primeiro precisamos conhecer
a pessoa que está sendo usada em profecia. Tem que haver um testemunho de vida. Essa pessoa tem que ser, primeiro, tem que ser cristão. Segundo, tem que ser um bom crente. Terceiro, tem que ter testemunho na igreja. Tem que ter testemunho na rua. Tem que ter testemunho no meio da família. Então, a palavra de Deus diz que é pelo fruto que se conhece a árvore. Se essa pessoa realmente é um servo de Deus e Deus o tomou em profecia e trouxe uma mensagem, isso não quer dizer que nós precisamos abraçar 100% como tudo aquilo sendo 100% verdadeiro. Nós não vamos colocar um descrédito, mas também o conselho é que a gente julgue. E como é feito esse julgamento? É você anotar o dia e a hora da profecia, gravar bem o que foi dito e esperar o cumprimento dela. Se é uma profecia de exortação, essa profecia ela tem um objetivo. E qual é o objetivo? O objetivo principal é colocar as coisas em ordem. Então eu nem preciso gravar ou anotar para que isso vá se cumprir. Se é uma mensagem de exortação para o povo, para a igreja, então eu preciso botar os pingos nos i ali e começar a tratar do assunto. Se é algo que é prometido para o futuro, aí eu anoto e aguardo. No prazo, aconteceu o que foi falado, então o homem profetizou em nome de Deus e foi usado por Deus para isso. Se não acontecer, então esse camarada falou de si próprio, ele não falou por Deus. Então, ele pode ser considerado como um falso profeta. Então, nós vemos aqui que 17 livros do Antigo Testamento, de Isaías a Malaquias, são classificados como livros proféticos, né? Os profetas eram enviados por Deus com 3 propósitos. O primeiro, entregar a mensagem divina de advertência da última oportunidade a um povo rebelde, cujo pecado e indiferença os conduziu à perdição, julgamento e ira de Deus. Então, Deus sempre usou os profetas para trazer mensagem de advertência ao povo. Deus não ficava falando com o povo naquela época assim, em qualquer hora, em qualquer momento, não. Então o povo estava caminhando, trilhando pelo caminho certo, então o povo estava seguindo. Na hora que Deus percebia que o povo estava saindo fora, se voltando para a idolatria, se voltando para o pecado, fazendo algo que desagradava a Deus, então era a hora que Deus usava o profeta para trazer uma palavra de advertência e muitas das vezes permitindo que outras nações viessem e aprisionasse eles e levasse cativo, como aconteceu em Babilônia, como aconteceu em outras nações aí. Eles foram punidos por Deus através da escravidão, através de muitos perderem as suas vidas, porque não deram ouvido à palavra de Deus. Segundo, os profetas eram enviados para suplementar o ensino negligenciado pelo sacerdócio. No Velho Testamento, o cargo de sacerdote era passado de pais para filhos. Contudo, muitas vezes aqueles homens eram investidos nessa função sem ter um relacionamento sadio com Deus e sem desejo de servi-lo. Jeremias observou os sacerdotes, não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me reconheceram. Jeremias capítulo 2, verso 8. Então, é um outro ponto aqui muito importante que nos chama a atenção. Nesse caso aqui, era uma sucessão. Então, por exemplo, Eli foi um sacerdote e profeta na sua época. Os seus filhos, quando chegaram à estatura de varão, quando se tornaram adultos, eles faziam a maior confusão, né? Eles invadiam, eles tomavam as dádivas que chegavam, eles disputavam, era uma coisa terrível. Por quê? Porque eles não tinham chamado. Quando Eli teve o chamado para ser sacerdote e juiz, né, os filhos não passaram por esse mesmo crivo, né? Então, Deus levanta quem na época? Levantou Samuel para dar sequência. E da mesma forma, nos dias atuais,
Nós estamos vendo aí que o homem é chamado, por exemplo, para ser um pastor, como muitos se autodenominam o profeta. Então ele é chamado. Só que aí ele não quer passar a direção da igreja, que não é dele, para uma outra pessoa, então ele começa a preparar o seu filho, assim como acontecia no tempo, né, dos profetas. Só que o filho não tem chamada ministerial, não tem uma conduta real com Deus, uma boa conduta com Deus. E o que acontece? Quando ele assume o trabalho, ao invés dele aumentar o rebanho, dele pastorear o rebanho, ele começa a dispersar. Por isso que hoje, muitas das vezes, nós temos visto aí muitos rachas, muitas divisões, e são provocadas porque a pessoa não está no centro da vontade de Deus. Porque quem chama para o ministério não é o pastor que está na frente. Quem chama para o ministério é Deus que chama. E a Bíblia diz que Deus pôs profetas, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, né? Pastores, doutores e mestre. Então, quem dá esse cargo, essa função ao homem é Deus que escolhe e é Deus que capacita. Então, eu não posso, por exemplo, pegar o meu filho e dizer, olha, meu filho, a partir de hoje você é pastor. Não, de jeito nenhum. Quem vai confirmar se ele é um pastor ou não é o Senhor Jesus, porque quem chama é Deus. É Deus que chama, é Deus que dá o ministério, é Deus que capacita. Tá? Então, esse negócio de sucessão, isso passou a existir de uns anos para cá, e nós temos visto o prejuízo que se enfrenta hoje os ministérios no mundo. Porque o que eu me lembro que muitos anos atrás, né, pastor não era vitalício na frente de trabalho. Não era vitalício. A conversão tinha o poder de fazer esse remanejamento. Ele ficava 2, 3, 4, 5 anos e depois era substituído por outro. Se aquele pastor que estava na frente daquele trabalho falecia, Deus recolhia para a glória, a convenção designava um outro pastor para o lugar, não era filho do pastor que assumia. Mas o que aconteceu? O ministério virou uma coxa de retalho, e cada um puxa a costura de um jeito. E isso se cumpre no que está escrito aqui. E nem sempre esses filhos desses profetas, desses pastores que estão na frente, têm a verdadeira chamada para trabalhar no ministério. A função dele é outra. Mas o pastor não quer perder a direção da igreja, então ele põe o filho, se não dá para pôr o filho, ele põe o neto, enfim. Mas o fato é que precisa continuar na família como se eles fossem lá, né? Fosse lá os levitas do passado. Não é assim que funciona. No meu entendimento e pela Bíblia, não é assim que funciona. Naturalmente, o estado espiritual do povo se degenerou devido à falta de ensino. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, conforme Oséias capítulo 4, verso 6. A fim de suprir esta falha dos sacerdotes, Deus enviou seus profetas para pregar e ensinar a lei divina. Isaías capítulo 28, verso de 9 a 10. Então nós vemos que por conta da defasagem, da falta de ensino, às vezes da falta de conhecimento que o pastor precisa ter, Deus levanta o profeta para poder dirigir aquele pastor e poder instruir a igreja. Só que, por outro lado, existe um problema. Se esta função fosse vitalícia hoje, ou melhor dizendo, se ela existisse hoje, o dom profético na igreja, e se existe, é mais raro do que procurar agulha em palheiro, teria problema. Qual problema que teria? O pastor ia ficar enciumado. Ele ia ficar com medo de um golpe. Ele ia ficar com medo de uma divisão. Esse profeta aqui está muito sabido. Se eu deixar ele aqui do meu lado, aqui, daqui a pouco o povo vai aderir para o lado dele e eu vou ser jogado para fora. Infelizmente existe isso. Se chega um obreiro que tem um grauzinho a mais, uma coisinha de nada a mais de conhecimento do que o que está atual na frente da igreja, e ele percebe isso, ele já põe o irmão para escanteio. Ou então já manda ele para uma outra congregação bem longe, lá onde ele não pode atrapalhar o trabalho dele ali. Por quê? Porque ele não quer perder posição.
ele não quer perder, né, a honra de ser o pastor e etc e tal. Então isso nós vemos na prática nos dias atuais. Mas que Deus tenha misericórdia do seu povo e que ele ainda capacite homens que se coloquem na presença de Deus, que coloquem na sua presença para receber de Deus esses dons, porque eles fazem parte desses dons espirituais e é necessário. Eu acredito que nunca foi tão necessário como nos dias atuais em que estamos vivendo. Aleluia. Vamos ler aqui o verso 3. Os profetas eram enviados para fazer o povo ver o plano completo de Deus para as suas vidas. Aqueles que foram levados ao cativeiro naturalmente sentiriam que Deus os tinha abandonado e alguns até insinuaram que Deus não tinha poder suficiente para libertar seu povo. E aí os profetas bradavam com veemência que nada disso era verdade. Lembraram ao povo que Deus permanecia onipotente, como sempre, permitindo o cativeiro a fim de levá-los ao arrependimento. Profetizou do ano 760 a 750, Naum 630, Daniel 606 e 536. Oséias profetizou de 760 a 725. Jeremias profetizou de 628 a 585. Ezequiel profetizou de 593 a 575. Isaías profetizou de 744 a 695. Sofonias de 630 a 625. Ageu 520. Miqueias 735 a 700 a.C. Abacuque profetizou de 609 a 600 a.C. Zacarias profetizou de 520 a 480 a.C. Malaquias profetizou de 430 a 800 a.C. E de 700 a.C. a 600 a.C. Então nós vemos aqui as épocas em que Deus utilizou os profetas para trazer a mensagem para o seu povo, prevenindo o povo, né, que estavam entrando pelo caminho da apostasia, pelo caminho da idolatria, e também advertindo que eles estavam sendo entregues na mão dos inimigos. No ponto 3, fala aqui sobre o ministério. Há quem negue a existência da escola e do ministério dos profetas como instituição em Israel nos tempos do Antigo Testamento. Entendemos que no ministério mosaico inclinou-se a atividade profética em Israel, conforme registra Número, capítulo 11, 25. Entretanto, o profetismo como movimento surgiu séculos depois. Mais tarde, vemos que Samuel presidia a congregação de profetas em Naiote, região de Ramá, onde residia. 1 Samuel, capítulo 7, verso 17, capítulo 19, verso 19 a 23, e adiante vemos a existência de uma escola dos profetas composta por filhos dos que exerciam o ofício, conforme 2 Reis, capítulo 2, verso 3, 5 e capítulo 1, verso 5. É importante ressaltar que filho na Bíblia significa também discípulo, aprendiz, conforme Provérbios capítulo 3, verso 1, 21, e 2 Timóteo capítulo 2, verso 1, e Filipenses capítulo 1, verso 10. Note que o texto sagrado revela a existência de uma organização de profeta bem estruturada e Eliseu chegou a ser o mestre deles, conforme registra 2 Reis, capítulo 6, do verso 1 a 3. Então nós vemos aqui, com mais detalhes, com mais riqueza, que houve escola de profetas, né? Então, muitos jovens que sentiam inclinação a se tornar um profeta, hoje, como por exemplo, alguns jovens têm essa inclinação, o desejo de se tornar um pastor, um evangelista, um obreiro na casa do Senhor. Então, existe hoje as escolas teológicas, onde ele pode fazer desde um curso básico até um bacharel em teologia. Então, da mesma forma, nessa época já existia, né? Foi criada aí por Samuel, por Eliseu, deu sequência, e vários outros criaram escolas de profetas,
para que esse ministério não fosse extinguido, né? Então, nós vemos aí que muitas pessoas consideram que isso não existe mais, que essa fase profética passou, que isso acabou, mas biblicamente falando, com todas as referências que aqui passamos, nós vemos que existiu por todo o Antigo Testamento praticamente, né, essa escola de profetas, e muitos homens foram levantados por Deus para dar sequência ao ministério profético. Nós vemos aqui, por exemplo, o caso de Samuel, o filho de Ana, né, que tornou-se um profeta, e seu ministério inauguraria uma era de esperança e de realizações inteiramente nova na vida de Israel e até mesmo nos assuntos mundiais. Nessa época, Deus levanta Samuel porque a casa de Eli estava quebrada. Eli já estava muito velho, já não tinha condições de administrar mais nada e os filhos estavam fazendo o que bem queria. Então nós vemos aqui quando Samuel ele passa por todo aquele processo, né? Foi levado ainda criança lá para o templo e ali foi criado e Deus preparou, né? Falou com ele e ele se tornou-se um grande profeta, um grande juiz na época, né? Inclusive foi o responsável em ungir o primeiro rei de Israel. Muito agrada a Deus que a situação humana seja vivenciada, assumida e apresentada diante dele em toda a urgência e seriedade, por pessoas dispostas a compartilhar o próprio senso de retidão, a ocupar o coração com as necessidades da comunidade à sua volta e a pressioná-la através do exemplo dos profetas. Foi com esse propósito que Deus levantou profetas em Israel. Eles estavam lá, não somente para pregar e orar, mas para divertir o povo dos caminhos errantes. E essa mesma função ainda permanece de pé hoje. Hoje, através dos obreiros da igreja, né? Dos pastores, evangelistas, presbíteros e dos profetas, por que não? Desde que a pessoa se coloque, tenha esse desejo, essa sede de buscar. Por isso o apóstolo Paulo diz que nós precisamos buscar do Senhor os melhores dons. Quando assim fazemos, nós estamos nos colocando 100% diante do Senhor para que Ele venha nos capacitar de maneira que a gente possa ser útil para a edificação da igreja. É claro que o próprio Deus também entra em situações em favor de seu povo. Não existe nenhum ato de indecência ou injustiça na terra que não seja notado por ele. Ele ouviu a aflição e ouviu o clamor do seu povo oprimido no Egito, muito tempo antes de enviar Moisés para libertá-los. Israel obteve a prerrogativa de ouvir oráculos advindos da parte de Jeová pelo ministério de grandes homens, tais como Moisés, Elias, Jeremias, Ezequiel, Isaías, Daniel e outros. Todos eles cumpriram sua árdua missão sem desfalecer, embora por muitas vezes encontrasse resistência ao comunicado divino, como chamados do Senhor, obtiveram o devido respaldo em todo o tempo. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarça e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Ezequiel capítulo 2, verso 6. A mensagem profética, ela precisa ser entregue. É claro que muita gente gosta de ter o ego massageado. É claro que muita gente, quando a mensagem é de prosperidade, é de bênção, o povo ri, dá glória a Deus, dá aleluia, pula e faz aquela coisa tremenda, mas quando vem uma palavra de exortação, uma palavra dura, então esse profeta não é de Deus, porque infelizmente o povo só quer ouvir coisa boa. Mas o Senhor está dizendo aqui na sua palavra, mesmo que você tenha que habitar em meio de escorpiões, você precisa entregar a mensagem que Deus mandou entregar.
né? E não precisa ter medo da cara deles. Eles têm cara feia, têm cara de mal, de ódio, não se preocupa, porque eles estão errados e eles vão receber aquilo que Deus está prometendo. O Senhor diz, porque são casas rebeldes, né? Recentemente, eu vi um vídeo na íntegra de um pastor que foi convidado por uma igreja para pregar num trabalho lá, num culto de domingo. E eu tenho convicção de que aquele irmão, ele preparou uma mensagem, dentro da sua simplicidade, ele preparou uma mensagem, ele orou a Deus, ele pediu a direção de Deus, porque qualquer pregador, qualquer pastor deve fazer dessa forma. Ninguém vai para a igreja sem antes orar e preparar uma palavra, né? Mesmo que você não seja o pregador oficial, né? Eu tenho esse costume, graças a Deus. Mesmo sabendo que de repente tem alguém que já foi convidado, eu sempre levo alguma coisa preparada, eu leio, medito, eu oro e oro ao Espírito Santo e digo, Senhor, se por um acaso me for concedido oportunidade para falar, me usa. Aqui está um texto reservado. E vou para a casa do Senhor. E aquele irmão foi convidado para estar ali, né? Foi convidado. Só que quando chegou na hora da ministração da palavra, Deus deu uma palavra de advertência para aquela igreja. Aquela igreja estava desordenada, estava vivendo em adultério. O adultério estava em cima do altar. E Deus aprove revelar para aquele irmão. E sabe o que aconteceu, meu querido? Desceram com ele lá debaixo de pancada. O irmão foi agredido e foi arrastado para fora debaixo de pontapé e de soco. Chegou lá na porta, lá foi filmado, ele sangrando o nariz, a boca, né? E foi colocado nas redes sociais, porque ele pregou a verdade, porque tinha pecado em cima do púlpito. Então ele não podia pregar uma palavra da parte de Deus se Deus mudou. Como é que você pode estar num lugar santo e estar todo desmantelado? Deus não aceita isso. E Deus revelou para ele e ele pregou a palavra, só que ele não concluiu a mensagem. Por quê? Porque as pessoas foram lá e agrediram, ou seja, as pessoas que estavam no púlpito tiraram ele do púlpito à base de pontapé e jogaram ele lá para fora. Então agrediram ele e depois, mais tarde, ele declarou num outro vídeo explicando o que tinha acontecido. Que Deus nos guarde. Essa é a função do profeta. Profeta nunca foi tratado a pão de ló, principalmente se ele tem uma mensagem, né, dura. Se Deus manda entregar uma mensagem dura, uma mensagem de conserto, né? Uma mensagem onde é apontado, é tirada a capa, é derrubada a máscara de quem está dissimulando. Então, nunca vai ser bem-vindo, nunca vai ser bem aceito. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel enfrentou uma tarefa difícil, porque o povo estava em uma rebelião contra Deus. No antigo Israel, os atalaias ficavam posicionados nas torres ou muros para alertar as pessoas sobre o perigo e sobre a aproximação de mensageiros. Os profetas eram chamados de atalaias ou vigia. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier, e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. Você está percebendo a responsabilidade do profeta? O profeta tem essa missão. Então, se Deus te mostrou algo eminente, que vai acontecer, e você não entrega essa mensagem, e aquele problema chega, e como aqui no caso, a espada vem e corta, e aquele homem morre, aquela pessoa morreu na iniquidade, ele morreu em pecado. Mas o que é que o Senhor está dizendo? O sangue dele eu requererei da tua mão. Por quê? Porque a função do profeta era anunciar, era avisar, meu amigo, você está em pecado, ou você se conserta ou a espada vai te cortar. Olha, volta para Deus enquanto é tempo. Agora, se aquele homem
mesmo sendo advertido, ouvindo a palavra, ele não se humilhava, não aceitava retroceder na sua má conduta, a espada vinha. Mas aí o profeta se livrou do sangue dele. Então, as coisas de Deus é muito bem clara, é muito bem explicada, é muito bem colocada para que não haja dúvida, para que não haja nenhum erro. Então, veja bem, o fiel porta-voz de Deus não reluta em comunicar a mensagem, por mais severa e repreensiva que seja. Vemos como exemplo o caso de Elias, quando compareceu diante do rei Acabe, e este indagou-lhe. Vendo, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? E respondeu Elias: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalaíns. 1 Reis, capítulo 18 e 18. Então nós vemos aqui que as pessoas que estão em pecado, irmão, eles nunca admitem que estão errados. Eles sempre vão colocar, alguém diante deles para ser a válvula de escape. Eles sempre vão procurar uma saída para a situação, para amenizar a situação. Vou justificar o meu problema. Eu tenho a justificativa. Eu falhei por conta de fulano, de ciclano, de beltrano, porque foi feito assim, 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 assim. Então, por isso que eu errei. Só que quando Acabe fala para Elias que ele era o perturbador, Elias retrucou dizendo: não, eu não sou o perturbador de Israel. O perturbador de Israel é tu e a tua casa. É vocês que estão perturbando, Israel, quando vocês resolveram se voltar para os ídolos. E aí nós vemos no decorrer desse estudo, de 1 Reis ali, que o que aconteceu. Do primeiro ao último profeta enviado por Jeová para a nação israelita, todos foram alvos de perseguição. No entanto, o Senhor honrava as suas palavras, contanto que os mesmos permanecessem fiéis em ouvir para anunciar. Então o segredo é esse. Ser profeta não é fácil. Mas quando o profeta ele é fiel e entrega com fidelidade aquilo que Deus mandou, Deus se responsabiliza. Deus sempre dá o escape para o seu servo. Aleluia. Quanto aos falsos profetas, ou profetas impostores, não ouviam mensagem alguma e, consequentemente, ninguém era responsável por aquilo que eles falavam. Existiam impostores, profetas de divindades pagãs, que faziam errar o povo com recados espúrios, estribados nos próprios entendimentos, traziam dissabores e mensagens falsas para a nação que se contaminava com suas abominações, dando ouvidos a mensagens desarmônicas em detrimento da verdade. Os profetas faziam errar o povo já nos dias de Isaías. Ai dos que chamam o mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz treva, do amargo doce e do doce amargo. Isaías capítulo 5, verso 20. Pelos lábios de Jeremias o Senhor falou: até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Foi no Monte Carmelo que os desbriados impostores foram desmascarados diante de toda a nação. Elias, o leal servo de Deus, os desafiou para ver qual o Senhor que seria capacitado em responder com fogo às orações e queimar o holocausto oferecido. Não passou vexame o profeta verdadeiro, pois obteve resposta imediata. Após a luta contra 450 falsificadores de mensagens, foi honrado o seu Senhor, glorificado diante de toda a nação. É assim que Deus age, O profeta precisa ter confiança e tem que ter convicção daquilo que Deus está lhe passando para ser entregue para o povo. A Nódia precisaria
ser removida. E por isso Deus comissionou Elias a ir ao vale decapitar um a um daqueles falsos profetas, pois eles eram responsáveis pelo desvio do povo. Seus ensinos durante o tempo em que profetizaram mentiras haviam feito com que a nação se voltasse à idolatria, prostituição, mistura com paganismo e praticasse as mais variadas formas de aberrações. Então nós vemos aqui que o mal foi cortado pela raiz e é o que precisa ser feito hoje também. Hoje o profeta de Deus precisa ter a autoridade do céu para botar, trazer à luz tudo aquilo que está escondido, está em trevas, está debaixo de máscara, para que o nome do Senhor seja glorificado e a igreja volte a ser aquela igreja avivada, uma igreja que possa prosseguir avante com toda a autoridade que Deus tem dado a ela através do Espírito Santo. Só quando o povo de Deus entender que há necessidade de se voltar para Deus com o coração quebrantado e humilhado, é que Deus poderá, com certeza, fazer a obra que precisa ser feita. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje estamos vivendo a questão de muitos falsos profetas. No grego, falso profeta quer dizer pseudopropretes, quem, agindo como um profeta divinamente inspirado, declara falsidade como se fosse profecias divinas. Os falsos profetas sempre usam o sobrenatural como recurso para atrair as pessoas. O teste de Deuteronômio, no capítulo 18, do verso 20 a 22, só é decisivo quando a palavra não se cumprir. Se o profeta passar no teste, será necessário investigar o seu conteúdo doutrinário. O simples fato de uma profecia ou previsão cumprir-se, ou mesmo de uma operação de maravilha ocorrer, não é suficiente para reconhecer a legitimidade de um profeta. Daí a necessidade dos avisos solenes ao povo de Deus contra as suas ciladas. Jesus advertiu os seus discípulos dizendo que eles vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus capítulo 7, verso 15. A questão dos falsos profetas existe hoje. Eu me lembro de uma época, aí na década de 80, quando surgiu aí uma moda de profetas. E infelizmente muitos jovens, na ânsia de casarem-se, procuravam esses profetas. E as profetadas vinham. E muitos começaram a namorar a partir de então, noivaram e casaram. E agora me pergunte, como é que estão esses casais hoje? E eu respondo, com tristeza no coração, estão divorciados. Porque o profeta não era de Deus. Casaram debaixo da profetada. E pouco tempo depois, estavam se descasando e muitos com as vidas toda desmantelada. Quem prepara é Deus. O jovem que quer se casar, ele não precisa buscar profecia. Ele precisa buscar o Senhor. Orar, jejuar, consagrar sua vida e pedir para o Senhor preparar. E o tempo de Deus se cumprirá na vida desse jovem, desse moço, dessa moça. No tempo certo, Deus vai trazer o moço até onde está a moça ou vai levar a moça até onde está o moço. E quando os dois se olharem, eles vão entender que há algo de Deus naquilo e não vai ter depois, por mais sofrimento que enfrente durante o casamento, não haverá separação, porque se cumpre o que está escrito, o que Deus uniu, nem o homem e nem as circunstâncias separa. Amém, meu querido? Então tenhamos cuidado. Então nós vemos aqui
O prodígios dos falsos profetas. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza, sendo estas exclusivamente obras de Deus. Pode ele, sem dúvida, derrogá-las se lhe apraz o simples bom senso, porém diz que não é possível haja ele dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, nem ainda menos o direito de desfazer o que ele tenha feito. Se, portanto, de acordo com o sentido que se atribui a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios tais que os próprios escolhidos se deixam enganar, o resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégios exclusivos dos enviados de Deus e nada provam, pois que nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio. Necessário, então, se torna procurar um sentido mais racional para aquelas palavras. Então nós vemos aqui, por exemplo, e me veio à mente agora, um ponto que me chama a atenção, que essas pessoas, esses falsos profetas, sendo usado pelo espírito do inimigo, eles têm capacidade, pela própria Bíblia afirma, de até fazer fogo cair do céu diante dos olhos dos homens. Por exemplo, quando Moisés e Arão se apresentou diante de Faraó, e Moisés deu ordem para que soltasse o cajado, e o cajado transformou numa serpente, os magos de Faraó também fizeram a mesma coisa. Mas a diferença ali é que aquela serpente, que era o cajado de Moisés, engoliu aquela serpente do mago, do feiticeiro ali. Então, de uma forma ou de outra, nós precisamos estar atentos que o Espírito Santo sempre vai prevalecer sobre o espírito das trevas. Porque eles conseguem fazer, só que o milagre e a cura, vamos dizer assim, que o diabo realiza, ela não tem duração permanente. Quantas pessoas estão sendo enganadas? Elas estão sendo enganadas e elas estão sendo operadas, sendo induzidas por esses demônios, mas logo, logo volta tudo de novo e volta pior do que era antes, porque o diabo não tem poder para curar ninguém definitivamente. Mas Deus tem, mas ele tem o poder de enganar. Então nós precisamos estar atentos. Ok? As Escrituras ensinam que Deus pode provar seu povo, permitindo a manifestação do sobrenatural de fontes estranhas. É até possível, às vezes, o cumprimento das palavras ou profecias deles, mas sob a permissão de Deus. Jesus advertiu no sermão profético que o anticristo virá fazendo sinais, prodígios e maravilhas. No livro de Apocalipse, lemos que a besta será adorada e admirada por todos os moradores da terra por causa dos sinais sobrenaturais. Portanto, não é somente o cumprimento de uma palavra ou uma operação de maravilhas que vai autenticar um profeta. Então nós vemos aí que vai ter o falso profeta, a besta, o falso profeta, né? E eles vão fazer sinais e maravilhas ao ponto de receber a adoração de toda a humanidade que estiverem aqui nessa época. Louvado seja o nome do Senhor, que eu creio que a igreja do Senhor não estará mais aqui. Mas como podemos identificar os falsos dos verdadeiros? A primeira e mais segura regra de autenticação dos prodígios realizado por alguém é a sua coerência bíblica. É impossível alguém operar milagre da parte do Senhor e ao mesmo tempo adotar uma teologia contrária à Bíblia. Ou seja, quem ensina o povo a seguir a um Deus estranho está incitando a rebelião contra Deus, Deuteronômio capítulo 13, verso 5. Então a pessoa pode operar um sinal desse aí, é aquilo que nós falamos a princípio, é pelo fruto
que se conhece a árvore. Então, se você tem alguém dentro da comunidade que se autodenomina profeta, mas você sabe que a vida dessa pessoa não é condizente com um verdadeiro cristianismo, então precisa ficar atento com essa pessoa. Porque o verdadeiro cristão é aquele que busca o Senhor com o coração quebrantado, sincero, dá testemunho dentro do templo, dá testemunho na família, tem bom testemunho na rua, no ônibus, na escola, no trabalho, aonde quer que vá, ele é um verdadeiro e autêntico cristão. Então, se Deus usa uma pessoa como essa em profecia no templo, ela precisa ser ouvida, aceita, mas sempre julgando. Porque se a profecia não se cumprir, o camarada falou de si próprio. Nem sempre é possível distinguir o produto falso do verdadeiro, apenas pela embalagem, mas pelo seu conteúdo. Assim ensinou Jesus que eles serão identificados pelos frutos, ou seja, pelo conteúdo e não pela aparência. É, pois, necessário compreender o que ele estava dizendo com a expressão, porque pelos seus frutos os conhecereis. Será que Jesus falava de uma vida piedosa? Há muitos piedosos e em sua ignorância, apesar da honestidade e boa conduta, são adeptos de religiões falsas e de seitas sectárias. Ao falar dos frutos, o Senhor Jesus Cristo referiu-se mais ao conteúdo teológico do pregador milagreiro e enganador. Aleluia. Então está aqui, irmãos, essa é o que nós tínhamos para esta mensagem acerca de profeta, né? Quero fazer aqui a conclusão desse tema. É um tema bastante extenso, pegamos aqui algumas referências para nos aprofundarmos nesse conteúdo. Um ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui, aproveitando essa oportunidade, é que, segundo o nosso comentarista, o dom de profeta, porque existe assim, nós precisamos entender que existe os dons de profecias, né? Existe os dons de profecias e existe o dom ou ministério profético. Os dons de profecias, eles estão disponíveis a todos os cristãos, a toda a igreja. Qualquer irmão que é batizado com o Espírito Santo pode, uma hora ou outra, ser usado pelo mesmo Espírito Santo para trazer uma mensagem profética. Mas isso não vem denominar este irmão ou esta irmã uma profetisa ou um profeta. Ele tem os dons de profecias. E aí nós vemos que dons está no plural. Quando a gente fala de dom profético, a gente está falando de ministério, que foi o que existiu na época apostólica, existiu no Antigo Testamento e deveria existir nos dias atuais. Mas como nós já falamos, muitas das vezes vai gerar conflito, porque a partir do momento que Deus levanta e concede a um homem ou uma mulher o ministério profético, o que vai subentender, dependendo do líder dessa comunidade, ele vai entender de que ele tem agora um rival. Ele vai ter um rival. Então, talvez, eu não posso afirmar com toda certeza, talvez a prática do Espírito Santo não está concedendo esse ministério de profeta para alguns irmãos na igreja. Até pelo fato também que a partir do momento em que, dependendo da pessoa, recebe esse dom, e ele é conhecedor de que ele agora tem um ministério profético, então ele pode se estrelar, ele pode crescer muito, inchar muito, vai lhe faltar maturidade. Então Deus sabe fazer as coisas como convém. Então, de qualquer maneira, Deus tem dado à igreja pastores, e pastores, evangelistas, presbíteros, também são instrumentos na mão do Senhor, e eles também podem profetizar. Ele pode dizer que tem um ministério profético, porque ele foi chamado para tal. Ele foi chamado para ensinar, para cuidar, para exortar a igreja, para conduzir a igreja por um caminho reto, por um caminho certo, mostrar para cada cristão a salvação. Então, meu amado irmão,
Essa é a questão que nós estamos enfrentando hoje. Mas eu acredito que com oração e jejum, o Senhor se revelará à sua igreja através dos dons espirituais que está aqui concedido a todos quanto buscarem. Se Deus te chamar e te der o dom ministerial de profecia, utilize ele. Saiba que você vai enfrentar muitas coisas ruins, muita oposição, mas o fato é que assim como os profetas no passado foram fiéis ao Senhor e à mensagem que foi entregue, você também precisa ser. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus te guarde e até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Amém. Muito obrigado, Pastor Elias, por mais uma aula maravilhosa. Eu tenho certeza que essa aula tocou profundamente no seu coração. Essas aulas desse segundo trimestre da editora CPAD têm tocado poderosamente todas as nossas vidas. Eu tenho certeza que tem feito a diferença aí na sua casa, no seu lar também. Se tem feito a diferença, eu gostaria que você clicasse agora no like desse vídeo, deixasse um comentário pra gente dizendo o que você tem achado desses vídeos, dessa série que nós estamos fazendo aqui no nosso canal. Então, para continuar nessa sua jornada, eu gostaria de te indicar algum dos vídeos que está aparecendo aqui na playlist, que está aparecendo aqui, para que você possa continuar nessa sua jornada de conhecer a Deus a cada dia. Eu vejo você no próximo vídeo.